Em entrevista hoje, o presidente Lula disse que irá se candidatar à reeleição em 2026 para evitar que o bolsonarismo volte a governar o nosso país. Mas me conta, Lula poderá contar com seu voto em 2026? Escreve aí nos comentários. E na mesma entrevista, o presidente Lula disse que o Campos Neto está fazendo igual o Sérgio Moro, que se dizia ser um paladino da justiça, mas que só tinha interesses políticos. E da mesma forma, ele citou que o jantar oferecido pelo Tarcísio de Freitas ao Campos Neto em São Paulo mostra que ele sim tem lado político, que é o lado da oposição ao governo Lula e que trabalha para atrapalhar, para prejudicar o crescimento da economia brasileira, mantendo a taxa de juros elevadíssimas, simplesmente para não deixar que o governo Lula colha bons resultados eleitorais de um crescimento econômico e político do Brasil. E citou que já foi divulgado na imprensa que ele trabalha para ser ministro da Fazenda caso o Tarcísio de Freitas vença a eleição para presidente em 2026. Em relação ao corte de gastos na máquina pública que o mercado financeiro e a elite estão exigindo que o governo Lula faça, ele foi bem claro mais uma vez nessa entrevista e disse: não me venham querer que se faça ajuste em cima do povo pobre deste país. Não me venham com a ideia caquética de querer cortar dinheiro da saúde e da educação. E disse que esses mesmos que querem que o governo corte gastos públicos são os mesmos que trabalham todos os dias para o governo aumentar os gastos públicos para beneficiar esses empresários, como foi o caso da manutenção, da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores de serviço. Inclusive o Tribunal de Contas da União, ele mostrou que em 2023 o setor do agronegócio e o setor de combustíveis deixaram de pagar 90,8 bilhões de impostos. Você crê num negócio desse? Me diga, é ou não é viver às custas do governo? É ou não é viver às custas dos nossos impostos? E voltando para o assunto da desoneração, o Padilha, o secretário do Lula, ministro do Lula, disse que o Senado tem que mostrar fontes permanentes de recursos para compensar a desoneração de pagamentos, que não estamos mais na era do governo Bolsonaro, que ele privatizava as estatais para poder bancar despesas correntes, e quando o dinheiro da venda das estatais acabava, as despesas ficavam sem recursos. Desse jeito é fácil, né? Zerar o déficit fiscal, fazendo como o Paulo Guedes fez. E o Senado está analisando a possibilidade de pegar o dinheiro arrecadado com a taxação das compras de até $50 das gigantes chinesas para bancar a desoneração dos 17 setores, ou seja, é mais uma vez o pobre bancando o lucro do rico. Por falar em gente que vive às custas do governo, o ministro da Defesa é contrário à proposta da Simone Tebet de reformar a previdência dos militares e disse que pode causar um tensionamento na relação já frágil do governo Lula com os milicos. Eu particularmente não acredito que o Lula vá levar adiante essa questão da reforma da Previdência dos militares. Não que eles não mereçam, mas porque o Lula sabe que diante de uma elite golpista como a que a gente tem, manter as Forças Armadas do seu lado como aliado é a melhor opção. Agora resta saber se de fato as Forças Armadas estão do lado do governo. Em referência ao PL 1904, o presidente Lula diz que se a filha do deputado que propôs tal texto absurdo fosse eles realmente não seriam contra este PL. Minha gente, a gente sabe muito bem que esse PL é justamente para criminalizar as crianças e adolescentes vítimas desses estupros, que são maioria dentro das igrejas evangélicas e nos lares evangélicos. Eles não estão preocupados com a vida dentro do ventre, não. Eles estão preocupados em manter todo o clima favorável para que nenhuma criança, nenhuma família denuncie esses abusos cometidos a quatro portas, nos lares e nas igrejas. Inclusive, a OAB já se posicionou como inconstitucional esse projeto. E os deputados, líderes na Câmara, estão pressionando o Arthur Lira para retirar esse projeto e focar na reforma tributária. E olha que notícia boa, o Flávio Dino está criando um grupo de comissão para trabalhar sobre como o orçamento secreto deve acabar e medidas administrativas para que
a movimentação das emendas não ocorram mais sem a transparência como ocorre no orçamento secreto criado pelo Bolsonaro. E outra notícia boa é que o Bolsonaro deve ser indiciado ainda essa semana no caso das joias. Só recapitulando, quando a Polícia Federal indicia alguém, ela diz que há provas robustas de que ele cometeu tal delito. O ministro Alexandre de Moraes negou novo pedido para que Valdemar Costa Neto e Bolsonaro voltem a ter contato presencial ou por telefone. 7 bolsonaristas condenados fugitivos pediram asilo político na Argentina. E deputados argentinos e brasileiros estão cobrando o Milei sobre esses fugitivos que ele tome alguma medida. Porque enquanto o governo argentino vai analisar esses pedidos, eles não podem ser extraditados. E ele não tem um prazo para terminar a análise. Ou seja, a possibilidade dele dar asilo ou dele simplesmente empurrar com a barriga é muito alta. E minha gente, um dos motivos do Pablo Marçal ter tantos seguidores nas redes sociais é porque ele está pagando digitais influencers que divulguem os seus trabalhos nas redes sociais para gerar negócio. Se determinado digital influencer faz uma matéria, faz um vídeo sobre o Pablo Marçal e consegue muitas visualizações, o Pablo Marçal entra em contato com ele e paga dinheiro a ele. Será que é por isso que talvez alguns digitais influencers da esquerda estão abandonando o presidente Lula e devagarzinho migrando para outro campo político? É só uma pergunta, tá? Não é nenhuma afirmação não, por favor.